Hoje eu vou falar sobre mais um fundo imobiliário, o CSHG Renda Urbana ou HGRU 11. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas e hoje eu vivo dos meus investimentos e aqui nesse canal eu crio conteúdo sobre finanças pessoais, investimentos em bolsa de valores e em criptomoedas. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para o YouTube te recomendar mais conteúdos parecidos com esse. Então agora vamos ver as informações desse fundo imobiliário. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar é que esse fundo imobiliário é mais um ativo que eu selecionei para compor a minha carteira de dividendos. No final desse vídeo eu vou comprar algumas cotas desse fundo imobiliário e mostrar como está a composição atual da minha carteira de dividendos. A primeira coisa que eu queria dizer é que todas as informações que eu trouxe aqui nessa apresentação das informações do fundo eu retirei das próprias documentações do fundo e principalmente desse site Funds Explorer. E esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, eu estou simplesmente aqui apresentando algumas informações do fundo que já são públicas de forma um pouco mais palatável. Vamos aqui para as informações mais básicas do fundo. Ele tem a sua administração e gestão feita pela Credit Suisse e tem como público-alvo investidores em geral. Sobre a tipologia do fundo, ele é um fundo de tijolo, então ele tem ali a maior parte do patrimônio líquido dele alocado em ativos físicos, o que para minha carteira de fundos imobiliários que eu estou montando, como eu já falei em outro vídeo, é um critério de corte, é um critério que eu estou procurando muito nos fundos imobiliários, que eles tenham esse tipo de alocação majoritária em ativos reais. Esse fundo tem a gestão ativa, o mandato, o objetivo de geração de renda, que também é um dos critérios que eu estou procurando nos fundos imobiliários. Ele atua em vários segmentos, então ele é considerado um fundo de segmento híbrido, e o fundo tem também um prazo ali indeterminado, que significa que o fundo vai perdurar, vai existir, enquanto ele não for dissolvido em assembleia pelos seus cotistas. Então vamos ver aqui algumas informações de mercado do fundo. Ele teve ali o seu IPO, início de negociação, no dia 27 de julho de 2018. Atualmente, segundo os documentos do fundo, ele possui um número de 129.811 cotistas e na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, dia 16/7 de 2021, a cota está sendo negociada a R$ 121,22. Como o fundo tem um total de 18.406.458 cotas, ele tem um valor de mercado de 2,2 bilhões e ele tem um patrimônio líquido aqui nesse valor de 2,1 bilhões, o que dá a ele um preço sobre valor patrimonial de 1,028, o que significa que para cada real de patrimônio líquido que o fundo possui, a gente vai estar pagando aqui cerca de 1,02 centavos. Então a gente está pagando ali um pouco mais caro pelos ativos que o fundo possui em portfólio. Agora falando sobre as taxas que o fundo cobra. Ele cobra uma taxa de administração ali que vai de 0,9% a 0,7% ao ano e segundo as condições que a gente encontra lá na página do fundo, atualmente ele está cobrando essa taxa de 0,7% ao ano, porque o fundo já está listado na B3 e ele já possui um valor de mercado superior a R$ 1 bilhão. Então, no seu início, o fundo cobrava aqui uma taxa de administração maior, mas à medida que ele foi alcançando aqui alguns critérios, essa taxa de administração foi sendo reduzida. A gente tem também nesse fundo imobiliário uma taxa de performance de 20% sobre esse benchmark, PCA mais 5,5% ao ano. O que significa isso? Se o fundo entregar um desempenho superior a isso daqui, PCA, que é o índice de inflação, mais 5,5%, sobre o valor que exceder esse benchmark, vai ser cobrada essa taxa de performance de 20%. Agora falando um pouco sobre o quão esse fundo é diversificado, aqui falando um pouco sobre seus ativos, inquilinos, contratos. A gente tem aqui que esse fundo possui 16 ativos espalhados em 4 estados diferentes do Brasil. Aqui a gente consegue ver de forma um pouco mais detalhada os ativos do fundo, vendo quanto que eles representam de porcentagem do valor patrimonial do fundo e da receita dele. Só para deixar claro aqui que algumas informações não estão batendo, essa página aqui que diz que o fundo possui 16 ativos e 4 estados são informações que eu peguei no site Funds Explorer. Essa outra informação aqui mostra que o fundo está em 6 estados, tem 2 estados a mais e ele possui 18 ativos aqui também, 2 ativos a mais. São informações mais atualizadas que eu peguei na própria documentação do fundo. Então aqui fica claro que quando a gente procura as informações nesses sites aqui que compilam várias informações para a gente, como o Funds Explorer, essas informações podem estar um pouco desatualizadas. Então quando a gente vai na própria documentação do fundo, lá nos próprios documentos que ele fornece, a gente vê aqui que o fundo já possui alguns ativos a mais. Além disso, como eu já falei, esse é um fundo de tijolo, então a maior parte dele está investido em imóveis físicos,
físicos, mas mesmo assim esse fundo possui investimentos em outros ativos. Aqui ele tem um bom dinheiro investido, aqui 233 milhões em um outro fundo imobiliário. Ele tem mais 99 milhões em alguns outros fundos imobiliários também, investimentos em CRIs, em LCIs, em renda fixa e em outros ativos. E isso é normal, mesmo que o fundo ali ele invista majoritariamente em ativos físicos, é normal que ele tenha ali uma parte menor do seu patrimônio espalhada em outros tipos de investimentos. Muitas vezes eles alocam esse dinheiro temporariamente em alguns investimentos de renda fixa até que eles encontrem uma boa oportunidade ali de algum imóvel que eles possam fazer a aquisição. A gente tem aqui também o setor de atuação dos inquilinos. A gente vê que os inquilinos atuam basicamente em três setores diferentes. A gente tem aqui o setor educacional, vestuário e alimentício, que é uma informação interessante que o fundo também apresentou nos documentos dele. E nessa outra página aqui, apesar desse gráfico não estar tão claro, ele mostra a vacância física dos imóveis do fundo aqui, que ela está zerada em todo o período do último ano, que significa que nos últimos 12 meses o fundo ele teve com todos os seus imóveis do portfólio alugados. A gente tem aqui também algumas informações sobre os contratos de aluguel do fundo, que 83% desses contratos são ajustados pelo IPCA e 16,3% são ajustados pelo IGPM, que eu já falei no vídeo anterior de fundos imobiliários, onde eu falei sobre o XPLG, que é interessante que a gente tem aqui uma diversificação nesses dois tipos de contratos. Nós podemos ver aqui também que o fundo possui um total de 91,3% dos seus contratos atípicos. Normalmente, num contrato atípico, o inquilino ele possui ali algum tipo de exigência especial para fazer a locação de algum imóvel, o que muitas vezes faz com que o inquilino pague um pouco mais caro no contrato de um imóvel e esse contrato se estenda por mais tempo, o que gera uma previsibilidade maior para o fundo imobiliário. Porém, se esse contrato for encerrado no futuro, muito provavelmente o fundo imobiliário vai ter ali um pouco mais de dificuldade para conseguir outro inquilino. Agora, falando um pouco sobre a distribuição de dividendos do fundo, a gente vê que ela tem sido bem estável ali desde a data que o fundo começou a ser negociado. Ele tem distribuído ali uma quantidade bem previsível, somente em alguns meses pontuais aqui que ele distribuiu um valor um pouco superior, mas na maioria dos meses ele teve aqui mais ou menos a distribuição de 69 centavos. A gente pode ver aqui que nos últimos 12 meses a distribuição do fundo foi de 8,44, a distribuição dos últimos 12 meses por cota, considerando o preço atual por cota de R$ 121,22. A gente tem aqui uma simulação de exemplo prático de investimento, que para a gente ganhar R$ 12.000 por ano, que seria em torno de R$ 1.000 por mês, nós precisaremos ter 1.422 cotas, o que seria um investimento de R$ 172 mil. Considerando esse valor atual da cota de R$ 121 e o dividendo que o fundo distribuiu nos últimos 12 meses, a gente tem que o fundo imobiliário possui um dividend yield de 6,96%, que significa que para cada valor ali, para cada real que você investir naquele fundo, você vai ter um retorno de 6,96% ao ano somente em dividendos. Além disso, a gente pode ver aqui um gráfico histórico que representa aqui tanto a valorização do fundo quanto a distribuição dos dividendos em comparação com o índice de fundos imobiliários, que seria ali a média de mercado dos fundos imobiliários. A gente tem aqui o HGRU, sendo essa linha azul, e o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, sendo essa linha laranja. A gente vê que desde ali a abertura de capital do HGRU, ele entregou um desempenho de 53% em comparação a 31% do IFIX. Então ele conseguiu ali entregar um retorno acima da média desse mercado. E o último critério que eu gosto de avaliar é a liquidez diária do fundo. Eu vi aqui que ele tem cerca de 35 mil negociações por dia, o que dá mais de 4 milhões de reais negociados. Então é um fundo que tem uma liquidez razoável, que um investidor de pessoa física não vai ter nenhuma dificuldade para comprar ou vender as cotas desse fundo. Então aqui eu estou no home broker da XP, eu vou fazer aqui compra de algumas cotas desse fundo HGRU, clicar aqui para comprar, vou informar aqui a quantidade de cotas que eu desejo, colocar minha assinatura eletrônica, vou subir aqui um pouco o preço para garantir que a execução vai ser feita e clicar em enviar a ordem. Ele pede para confirmar, eu vou clicar aqui em sim. Ele pede para eu confirmar que essa operação, que ela não se enquadra ao meu perfil de investidor, tem que marcar essa opção aqui no checkbox e clicar em OK. A ordem aparece aqui como fechado na íntegra, apesar de ter colocado aqui o preço de R$ 122 por cota, ela foi comprada a um preço médio de R$ 121,20. Agora eu vou comprar também mais algumas cotas de XPLG11, que quando eu gravei o vídeo que eu fiz as compras,
compras desse fundo imobiliário eu não tinha a quantidade de dinheiro que eu queria alocar nele. Agora eu vou alocar o restante do dinheiro que eu tinha a intenção de colocar nesse fundo. Eu selecionei aqui a quantidade, a assinatura eletrônica já está salva, vou clicar em enviar ordem. Ele pede para eu confirmar e aquela mensagem aparece novamente dizendo que essa compra não se enquadra no meu perfil de investidor. Tenho que marcar aqui essa caixa de seleção e clicar em OK, e a ordem foi também fechada na íntegra. Um site que eu gosto de utilizar para acompanhar os meus investimentos é esse meudividendos.com. A gente vai informando todos os ativos que a gente tem em carteira e o site traz várias informações interessantes. Por exemplo, aqui a rentabilidade da minha carteira, ele fala que eu perdi 4,92% nesses investimentos que eu fiz, que eu informei aqui. Ele traz aqui uma opção que eu acho bem interessante, que é todos os proventos que eu recebi mensalmente. Então ele mostra aqui que em julho de 2021 eu recebi um total de R$ 127 de proventos da minha carteira de dividendos. Ele não traz aqui mais nada nos meses seguintes. Ele mostra aqui que eu tenho uma previsão de receber R$ 31,78 de proventos no ano de 2022, também em julho. Provavelmente alguma empresa anunciou a distribuição desses dividendos. Ele mostra aqui todo o portfólio que eu tenho nessa carteira de investimentos de dividendos que eu falei que compartilharia aqui. Aqui ele mostra que eu tenho 4 ações e um fundo imobiliário, que a princípio é o XPLG. Ele fala aqui que nessa ação aqui, Transmissão Paulista, ela já distribuiu um total de R$ 100 de dividendos e a Telefônica um total de R$ 31,78. Os fundos imobiliários, tem aqui o XPLG, ele já distribuiu um total de R$ 27,45 de dividendos. E basicamente, à medida que a gente vai adicionando muitos ativos e esses ativos vão distribuindo dividendos, esses dividendos vão sendo consolidados aqui nessa parte de proventos, que para mim é o mais interessante desse site. Como eu estou criando uma carteira principalmente voltada para dividendos, ele vai acabar aqui organizando isso muito bem para mim. Então eu vou informar aqui essas duas compras que eu acabei de fazer. Eu vou clicar aqui em nova ordem, colocar aqui que eu comprei HGRU, ele vai trazer aqui para eu selecionar. A data já está na data correta, eu vou colocar aqui a quantidade de cotas que eu comprei e o preço médio que eu paguei por cota. Eu tenho aqui o preço médio, eu vou copiar, eu vou informar aqui a quantidade e o preço médio. Ele trouxe o valor errado aqui, eu vou colocar manualmente. Agora que eu já preenchi isso aqui tudo, aparece aqui as taxas que a gente paga, emolumentos, a taxa de liquidação, é só a gente clicar em salvar. Essas taxas de liquidação e emolumentos você não precisa alterar, que elas são as taxas da Bolsa de Valores. Então, independente da corretora que você utilize, essa taxa vai ser cobrada. A gente tem aqui a opção também de informar a taxa de corretagem, que eu deixei zerada porque a XP não cobra taxa de corretagem para compra de fundos imobiliários. E eu vou clicar aqui em nova e informar a compra que eu fiz também de XPLG. Traz aqui para selecionar, a data já está correta, informar aqui a quantidade e o preço médio que eu paguei. Ele traz aqui de novo aquelas informações, eu vou clicar em salvar e vou fechar essa janela. Agora, quando eu atualizo a página, ele traz aqui o meu portfólio atualizado com 6 ativos. Eu tenho já 4 ações e 2 fundos imobiliários. A gente vindo aqui nessa opção Dashboard, a gente pode descer, ele traz aqui um gráfico com a composição do nosso portfólio. Ele traz aqui esse gráfico de pizza, mostrando que eu tenho 39% alocado em fundos imobiliários e 60% em ações. Se a gente clicar aqui, ele mostra quanto que a gente tem alocado em cada ativo que a gente comprou dentro dessas classes, de fundos imobiliários e de ações. Então ele mostra aqui que eu tenho quase 20% em HGRU, em XPLG, um pouco mais de 20% em Taesa, um pouco menos de 20% em Itaúsa e mais ou menos 10% em Transmissão Paulista e em Telefônica do Brasil, que seria a Vivo. Então, basicamente, essa é a composição atual da minha carteira de dividendos. A minha intenção é ir adicionando mais fundos imobiliários com essa mesma alocação que eu estou atualmente em XPLG e em HGRU. Então, a minha intenção é diversificar bem essa carteira para não ficar muito exposto em nenhum desses ativos. Eu comecei essa carteira comprando algumas ações que são pagadores de dividendos antes de fazer os aportes em fundos imobiliários, e a gente vê aqui que a rentabilidade dessa carteira está bem negativa, exatamente por conta da notícia que saiu atualmente, recentemente, que haveria uma tributação sobre os dividendos. Isso acabou fazendo com que as ações que eu comprei para essa carteira caíssem muito de valor. Mas isso é uma coisa normal, que faz parte do mercado, que a gente tem que aprender a lidar. No caso, a tendência no longo prazo é que todo o rendimento que eu vou ter com dividendos e a valorização das ações, das cotas dos fundos imobiliários que eu comprei, que essa rentabilidade acabe ficando no positivo. Então isso aqui é algo que você que está começando a investir tem que aprender a lidar com essa questão
da rentabilidade negativa, de perder ali um pouco de dinheiro no início, e você tem que aprender a focar no longo prazo, porque é no longo prazo que esses ativos de renda variável vão nos trazer ali um retorno excelente. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e deixar aqui nos comentários o próximo fundo imobiliário que você gostaria que eu trouxesse essas informações que eu trouxe aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo com qualquer amigo que tenha interesse nesse assunto e até o próximo vídeo.